Muito bom dia, senhoras e senhores. Segunda-feira, 8 de junho, segunda-feira, 8 de junho de 2020. 8 de junho de 2020, segunda-feira, são 4h35 da madrugada, 4h35 da madrugada, 4h36. 4h36 da madrugada, segunda-feira, 8 de junho de 2020. Senhoras e senhores, quem está falando é o juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Temos mais informações. Desta vez, atingimos já a ONU, a OMS, a OEA, as Nações Unidas. Então, o que nós temos para dizer para vocês é uma denúncia que vai atingir a todos os integrantes das Nações Unidas, como também ao presidente das Nações Unidas, como também aos membros das Nações Unidas e principalmente às indústrias farmacêuticas do planeta, onde uma trama sórdida movida pela nova ordem mundial e pelo 25º Foro do Foro de São Paulo nos levou 60 agências de inteligência, mais o satélite e mais os juízes em campo, à descoberta de uma trama mundial sórdida de genocídio em massa. Então a Corte Penal Internacional, Tribunal Penal Internacional, muitos conhecem como Tribunal Penal Internacional, mas é a Corte Internacional, a Corte Penal Internacional, e também o Supremo Tribunal Mundial de Haia, como também o Tribunal Internacional de Nova York, como também as forças da OTAN, do Comando Sul, do Tiar Militar, todos imbuídos e todos os países com as fronteiras fechadas. Nós já estamos deslocando os mariners que se encontram na Europa para que venham para o Brasil, para a América Latina, para processar as diretrizes tomadas de captura. Então vamos lá, senhoras e senhores. Já eu postei na internet a declaração de uma integrante militante de esquerda que resolveu fazer a delação premiada com relação à ONU. E ela estabeleceu todo o esquema, pelo menos um esquema, porque nós temos várias outras delações premiadas, que atingem a todos os 213 países que se prestam a esta genocida, contumaz crime em curso. Eles matam populações inteiras. Então a China, a ONU, a OMS, a OEA, chegamos até o Foro de São Paulo e principalmente chegamos aos senadores em todos esses países. Então todos os senadores que representam a ONU, que têm contratos com a ONU, eles estão envolvidos, estão na lista. Aqui no Brasil há uma porrada. E também deputados federais. Aqui no Brasil também há uma porrada. E temos principalmente os membros do Supremo Tribunal Federal, do Pleno da Corte. E isso tudo já descoberto. Os governadores e os prefeitos. E também toda a categoria de médicos, de especialistas, que se venderam por um crime sórdido, que está tipificado como genocídio hospitalar.
E esse genocídio hospitalar é através dos laboratórios que mantêm a ONU. Eles pagam fortunas à ONU para que seja aplicado todos os remédios que eles implantam. Então, como nós começamos as investigações na ONU, a Polícia Internacional, a caça desses camaradas, trocando tiro, eles estavam receosos de falar no celular, porque sabe que a gente pega eles pelas comunicações, pelo satélite, e também por escutas nos telefones, que quem tem um celular sabe muito bem que o celular é uma escuta. Como também televisões com TV, a câmera, né, de TV, embutida na televisão, computadores, telefone sem fio, enfim, nós entramos onde a gente quer. Até no banheiro, a gente tira a fotografia do cara lá no banheiro. Então é o seguinte, nós descobrimos tudo isto. Então a trama foi desvendada. Senhores senadores do Brasil, vocês que estão já com vasta denúncia de crimes cometidos e que vocês, através do Supremo Tribunal Federal, continuam permanecendo nas suas funções de senadores que não tem como perpetuar e não tem como permanecer. E também vocês, deputados federais, que também não tem como permanecer, não tem como se perpetuar. Então, o Supremo Tribunal Federal, membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, também não tem como permanecer, não tem como se perpetuar. Então, vamos estabelecer, a observar o Supremo Tribunal Federal com relação às suas ações e principalmente às suas atividades diárias. Vocês vão ter a função e a missão de limpar a merda que está fedendo, porque se vocês não fizerem isso, nós não vamos evitar que a máfia Jassara proceda com a sua queima de arquivo, porque eles já sabem que a casa caiu para a China. A China já invadiu vários países porque ele quer dominar o Pacífico, mas não tem como prosperar. Então é uma situação de cercar, sabe? É como jogo de xadrez. Fica cercando um ao outro, então não chega perto, então não tem como planejar ou interferir. Mas tem como planejar e interferir querendo tirar o presidente Bolsonaro da presidência da República nesta terça-feira. Hoje somos dia 8, segunda-feira 8, amanhã dia 9. Então amanhã está já agendado o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral para caçar a chapa de Bolsonaro e Mourão. Então, quem está levando isto a cabo são os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que o Barroso especificou que se o povo não está satisfeito com o Supremo Tribunal Federal, o único que tem a membresia de modificar o Supremo Tribunal Federal é quando acaba a vitalicialidade, o cargo vitalício, dos membros do Supremo Tribunal Federal e colocar membros conservadores ou de direita. Então, eles estão imbuídos na tarefa, porque eles sabem que se eles não fizerem isso, eles vão acabar sendo assassinados. Mas eles já sabem que estão presos, porque a prisão que eu dou ninguém tira. E eles já sabem que vão responder às leis internacionais. Mas até lá, eles estão querendo se logo completar e tomar a presidência da República através de um ato vil, um ato que não tem precedente jurídico, porque é um ato meramente de militância
Mas não é militância política, é militância de uma célula conhecida como Foro de São Paulo, que eles são genocidas. E eles estão na ONU, eles estão com a China e eles estão com a OEA e a OMS, tudo descoberto. Sucede e acontece que eles foram descobertos. Então aqui eles estabelecem na televisão que o Fernando Henrique foi muito específico. Nós já estamos fora do baralho, somos velhos. Eu não tenho triplex na França, eu não tenho dinheiro. Agora ele não tem nada. Agora ele é um homem muito comum na sua vida financeira. Não tem como negar. Não tem como negar. Então tudo isso já é visto, tudo isso já é investigado. Então eles vão mentir, vão proceder a mentir. E contra isso eles vão ganhando tempo. Fizeram essa pantomima de estabelecer uma revolução através dos descontentes, perseguidos, em falar que existe o problema racial. Mas quem criou o problema racial foi justamente os países de esquerda. Você não vai ver um cidadão da raça negra na China. Você nunca vai ver um cidadão da raça negra ocupando situações nesses países que eles todos são de formação da militância comunista. Então a casa caiu para todo mundo. Então a nossa atitude é única. É única. Nós estamos a defender o senhor Bolsonaro. E a OTAN, o Pentágono e também a emenda 142 estabelece em colocar ordem onde há o conflito. E onde foi identificado o conflito de ameaças de morte, trocas de tiro, escutas telefônicas, suborno, arrego, pagamento de propina, foi no Senado, na Câmara de Deputados e também no Supremo Tribunal Federal. Então tudo isso já está tipificado. Então é o parlamento e o judiciário. É aí que está o conflito. O executivo, que é o presidente da República, que ele veta ou aprova as leis que saem da Câmara de Deputados, da Câmara do Senado e que tem a chancela do Supremo Tribunal Federal, ele só tem o poder da canetinha de dizer ou veto ou aprovo. Então, como eles viram que as brigas dentro do Senado, dentro da Câmara de Deputados e também os membros do Supremo Tribunal Federal chegou numa fusão tão grande que eles estão tão ávidos de dinheiro porque eles não conseguem roubar, porque eles se atrapalham. Quando eles vão roubar, eles ficam nervosos, então eles pecam na confecção de documentos, são documentos mal relatados, são documentos esquecidos, eles aprovam as leis, mas não tem o documento acompanhando a lei. Então, eles são descobertos, porque o mundo inteiro está de olho neles. E eles não querem largar o osso. Então se faz necessária a emenda 142. E o encarregado na execução desta emenda, que tem poder soberano perante o Supremo Tribunal Federal, é a PGR, Procuradoria-Geral da República. Ele pode determinar, sim, a prisão dos membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal por flagrante delito.
inconstitucional, múltiplos. E eles todos sabem, mas eles ficam naquela situação de que nós somos 11 contra 1. Não, agora você tem o artigo 142, que estabelece que o Executivo dê ajuda das Forças Armadas para dirimir conflitos entre a Câmara de Deputados, a Câmara de Senado e o Supremo Tribunal Federal. Todos eles estão brigando porque todos eles querem o dinheiro que um prometeu ao outro. As acertadas, eles acertaram o dinheiro um com o outro e eles não estão pagando. Mas com tudo isto, nós chegamos ao financeiro. E o financeiro é as indústrias farmacêuticas que pagam a ONU e a ONU que determina senadores, deputados a aprovar leis para a indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica paga suborno ao Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. E também o financeiro, George Soros, o JP Morgan Bank Change e o Bank of America. Muita coisa está rolando. Então, nós não vamos permitir, porque não há o que julgar na terça-feira, e sim uma denúncia mundial, já na internet, que alguns de vocês já devem ter na sua posse. Ela é uma militante que ficou exilada na Espanha e que ela faz o relato de o modus operandi na ONU das indústrias farmacêuticas com relação à América Latina e ao planeta. Mas essa é uma das delações. Nós temos centenas e temos com nomes. Então, nós chegamos ao impasse. E o impasse é fácil de resolver. É simplesmente o artigo 142, ele se faz presente no Supremo Tribunal Federal. O senhor Aras determina a prisão dos elementos envolvidos no narcotráfico, determina os senadores que estão respondendo a delitos perante a Corte do Supremo Tribunal Federal, determina a prisão dos deputados federais que estão também inseridos nesse crime, os governadores e os prefeitos, que estão matando a população, evitando que eles utilizem o medicamento que não tem lucro nenhum para as indústrias farmacêuticas e que está salvando a vida dos infectados do Covid número 19. E isto tudo já visto. Então, quando as revistas ficaram sabendo que a Corte Penal Internacional, através do seu corpo, e também o Supremo Tribunal Mundial de Haia, através do seu corpo, e também o Tribunal Internacional de Nova York, através do seu corpo, e também de 60 agências de inteligência e o satélite, e também os juízes em campo, eles imediatamente, as revistas que fizeram publicações que não têm procedência nenhuma de veracidade, estão se remir de crime, alegando que eles agem automaticamente. Mas o automaticamente está matando vidas, porque você, para entubar uma pessoa, levar a pessoa para a UTI e lá a pessoa ser entubada, você tem que colocar a pessoa em coma induzido, ou seja, você injeta veneno
e a pessoa entra em coma. Isso mata, porque não todo mundo que é levado ao coma reage e sair do coma. E também mata entubar a pessoa com o respirador, porque se não fizer como corresponde, mata a pessoa. Então, tem uma atitude profilática que é um comprimido de 8 em 8 horas, de 10 em 10 horas. Você toma um às 10 da manhã, outro às 10 da noite. No terceiro dia você está bom. Você sai do quadro de trombose, porque a trombose começa pelas pernas, pela cabeça, chega por último no pulmão. E aí você vem a falecer. Fica todo estourado, claro, porque tuas veias todas estouraram. Então, esse veneno que é borrifado, que é cuspido, que é peidado, que é escarrado pela China, já foi identificado e que também é borrifado como chuva de verão. Então, governadores, prefeitos, vocês, além de terem roubado, porque cada óbito do Covid, número 19, o executivo, que é o presidente da República, o Bolsonaro, por cada um óbito, ele paga 16 mil reais. Então, esses 16 mil reais são para pagar a cova, pagar o caixão e pagar os gastos com tentativa de salvar a vida destas pessoas. Então a sede de ganância foi tão grande que os governadores e os prefeitos meteram a mão até no próprio dinheiro de mamatas que eles tinham e começaram a criar empresas fantasmas e levantar hospitais de campanha para justificar os gastos e solicitar esse dinheiro de volta. E os senadores e os deputados federais, com sua ambição de querer cada vez mais ganhar dinheiro, eles não aprovaram o orçamento de guerra, porque eles queriam aprovar a emenda número 10, que estabelece que o Banco Central do Brasil ele tem que comprar, ele é obrigado a comprar 927 bilhões de dólares em moedas podres. Tudo descoberto. Então, esses projetos não andaram, não tiveram êxito. Como também não teve êxito de distribuir os 600 reais em todos os bancos domésticos do Jorge Soros. Porque aí ele ia ficar com dinheiro. As pessoas não iriam receber. E ele ia alegar de que o governo não pagou, o que está acontecendo. Deu para entender como é que é a história? Então, o Banco Central do Brasil é o único que tem dinheiro, como todos os bancos centrais do planeta. Só eles têm dinheiro. Os bancos que já deram o relatório dos bancos domésticos, eles estão autorizados a botar moeda circulante. Acontece que a Europa está falida, o FMI está falido, e eles estão negociando com a China, e a China está deixando que eles falem, porque chinês não fala, chinês só escuta. Então ele fala tudo com a cabeça assim, parece que ele está dizendo sim, mas isso significa que não. Entenderam? E ele está botando o queijo na boca do rato, mas quando o rato vai morder, ele puxa o queijo. Então a Europa está acabada. E agora saindo os mariners de lá, eles vão ficar à mercê da Rússia. E o Putin fica muito obrigado, satisfeito. Então o Putin agradece ao Trump e ele vai tomar conta da Europa, conjuntamente com os árabes, que têm interesse na Europa. Mas têm interesse na Europa por sua história, por suas ruas calçadas, pelo glamour.
Porque a Europa é uma província, é uma coisinha pequenininha, toda a Europa entra no Brasil. O Brasil é um continente que a China ambiciona. Desde a Revolução de 64, disseram, oh, será que agora nós vamos invadir o Brasil? Sim, vamos, mas vamos fazer a coisa direito, vamos botar no Senado, na Câmara de Deputados, vamos eleger presidentes, vamos deixar os caras bem gordos para que a gente possa entrar. Mas não funcionou, a casa caiu. Caiu para a ONU, caiu para a OMS, caiu para a OEA e caiu para todos os presidentes em 213 países, sendo 180 do narcotráfico. E o presidente da ONU está ferrado, o Portugal. Entendeu? E todos eles vão ter que ir para o Alasca. Então é isso que está acontecendo. Agora, nós aqui temos um problema muito sério. Nós não podemos permitir que a Suprema Corte do Supremo Tribunal Federal, que não é uma corte de julgamento, é uma corte de estudos, venha a fazer uma arguição para estabelecer o impeachment ou caçar a chapa que elegeu o senhor Bolsonaro e o senhor Maurão. Nem o senhor Bolsonaro, nem o senhor Maurão cometeram nenhum crime. E todos os partidos políticos que estão conjuntamente com Rodrigo Maia, com Alcolumbre, fazendo enforcement, pressão, para que haja o impeachment, para que haja, através do grito, através de gritar democracia, com as mentiras, porque eles são réus. Então, como um réu pode dizer a você, atender a ele, quando ele é réu no crime? Entenderam? Então, Alexandre de Moraes, traficante mundial, já identificado. Gilmar Mendes, riquíssimo. O cara ganha uma loteria acumulada da Mega Sena a cada 15 dias. Tem vastas histórias, tem institutos, todos têm fundação. É uma coisa, venda de sentenças, e tudo isso já visto. Tudo isso visto. Eles extorquem dinheiro, o Supremo Tribunal Federal extorque dinheiro de todos os 27 estados. Eles vão lá, pegam o dinheiro vivo, entram numa van e vão para o aeroporto. Então teve um ministro que ele quis experimentar a facção para saber se a facção era de fazer as coisas mesmo. E aqui, na linha amarela, eles foram abordados e foram assaltados. Os ministros, dentro da van, com a escolta. Os criminosos vieram, assaltaram a van e renderam seguranças. E levaram todo o dinheiro da propina, dos acertos que eles tinham com os juízes de primeira instância e segunda instância, com o Ministério Público, federal e estadual. Deu para entender como funciona? Então tudo isso já é vasto material. São pilhas e pilhas de montanha de processos. Entenderam? Então, nós estamos já no fechamento dessa situação. Então, nós pedimos o artigo 142, que está à disposição do seu Aras, que é o PGR, e que não existe Conselho Nacional do Ministério Público Federal criado por Renan Calheiros. Não existe nenhum tipo de associação de juízes que venha determinar ou arguir solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, porque eles todos estão
denunciados em crimes múltiplos. Atitudes monocráticas que não são levadas ao plenário e que elas estão vigentes aí. Uma delas é terrível, é da Vale Mineradora. A Vale Mineradora do Jorge Soros continua funcionando com uma liminar monocrática do Celso de Mello. Os 4 bancos do Jorge Soros é o que estabelece a cobrança de 400, 500, chegou a 600%, alegando que ele tinha que cobrar esse imposto para recuperar moedas podres, títulos que agora ele está querendo vender de novo para o Banco Central. 927 bilhões de dólares, títulos que já foram pagos e que esses títulos não foram retirados. Eles voltaram de uma forma terrível, que é roubo. Eles são acautelados dentro de um cofre e alguém abre o cofre, pega esses títulos e entrega para os senadores, entrega para os deputados como forma de pagamento. Olha, eu não tenho dinheiro para te pagar a propina de você ter ajudado a aprovar aquela lide, aquele projeto, aquela emenda à Constituição. Então eu vou te dar, eu estou te devendo quanto? Estou te devendo 1,5 milhão, eu vou te dar 70 milhões, tá bom? 70 milhões? Sim. E como? 70 milhões vou te dar em moeda podre. Então o sujeito diz, o que eu faço com isso aqui? Isso aqui você pode vender, qualquer pessoa que tenha dívida com o banco, você vai, desmembra, a pessoa vai lá e paga a dívida que tem com o banco. Também para fábricas. Entenderam como funciona um roubo atrás do outro? Tudo isso já sabido. Então eu peço a vocês têm a minha permissão. E eu agradeço tremendamente a vocês, blogueiros, a vocês que ganham o seu pão de cada dia utilizando legitimamente o poder de transmitir informações. Eu não posso, eu tenho que fazer meu trabalho. Eu só posso falar pelo Facebook. Entenderam? E sim, eu gostaria de conversar com vocês. Que você me fizesse perguntas. Adoraria, mas eu não posso. Porque eu tenho uma redoma internacional. Porque nós estamos caçando no planeta inteiro. Entenderam? Então eu peço a vocês que, por favor, divulguem isso o mais rápido possível, tá bom? E terça-feira eu espero, fico orando, que as coisas funcionem. E tenho certeza que funciona. Os Mariners, você sabe o que custa você manter tropas e tropas? São 9 Forte Apache, 9 fortes, cheios de militares dos Estados Unidos. Todos eles comem, todos eles têm que se alimentar, todos eles têm que sobreviver. Todos eles recebem um salário todo mês e eles estão lá acampados, recebendo o seu salário, comida da boa, bebida da boa, para, determinado momento, invadir o Amazonas e colocar para correr os soldados dragões do Irã, que eles gostam de degolar pessoas. 4 navios petroleiros saíram do Estreito de Hormuz e ficaram girando feito barata tonta, porque a bússola não tem a orientação do polo magnético. Então eles estão atrasados a invadir os estados do Nordeste, da Bahia,
do Ceará, de lá daquele lugar onde estão todos do PT. E quando eles descem com as lanchas corredeiras, eles vêm todos vestidos de preto, com facões. E quando eles chegam às praias, eles começam a cortar a cabeça. Eles te dão para você beber um chazinho, que você está com sede, você bebe esse chá, e aí você fica no torpor dessa droga, e você é degolado vivo. E eles filmam tudo isso e mostram para o mundo inteiro que eles estão fazendo a jihad. Entenderam? E o governador e o prefeito que achava que isso não ia acontecer, porque eles são tão amigos, a gente fez um contrato, a gente fez um trato, a gente fez que eu, governador, eu, prefeito, ia ficar milionário. Não, são os primeiros a serem mortos, porque eles não vão pagar absolutamente nada. Como também vão degolar e matar todos os senadores que estão envolvidos nas tramas com eles, e deputados. Eles vieram para conquistar. Eles não fazem prisioneiros, matam crianças, velhos, mulheres. Eles não têm interesse em sexo. Eles matam. Eles preferem, eles são pedófilos. Sabe o que é pedófilo? Gosta de garotinhas e garotinhos de 7 anos. Pela revelação da delação desta senhora, que eu postei aí, vocês vão ver, já vai chegar a vocês. Esta senhora fala que a idade de gravidez das crianças já está em 10, 12 anos. Então, os pedófilos, eles têm relações com as crianças que ainda não têm condições de menstruar. Então, eles mantêm relações sexuais com garotinhos e garotinhas. Quando estes vão menstruar, eles jogam fora. Vocês entendem? É isso que o Partido Comunista, os partidos de esquerda, essas mulheres que ficam peladas, esses caras que ficam enfiando o dedo no cu um do outro, em rodinha, todos nus. Vocês viram isso? Deu para entender como é que está o assunto? Então, meu amigo, a situação é essa. Repassem isso o máximo possível. E tenham uma boa segunda-feira. São 5h14 da madrugada da segunda-feira, 8 de junho. Tá bom? E eu não estou evitando de falar palavrão, que me sai do fundo da alma, mas eu estou evitando para que possa vocês colocar no YouTube, onde vocês quiserem. Tenham uma boa segunda-feira, vamos orar. Jesus Cristo abençoe vocês. E são 4 navios que estão vindo para cá, fora os que estão no Porto de Mariel. Eles querem fazer um cordão e isolar todo o Nordeste, entrando pelo Pacífico e pelo Atlântico. E tomar aquilo lá e decretar a Ursal. Os comunistas do Lula, do Fernando Henrique, do Fernando Collor, do Michel Temer, do Sarney, da Dilma, todos denunciados e com todos os tribunais no planeta. E eles sabem. Eles sabem. E não adianta sair fora porque ninguém vai te esquecer. Vocês ficaram aí tomando conta do PT, do PSDB, de todos esses partidos, agora é com vocês. Repasse isso o máximo possível. Obrigado.